Boa noite. Barbacena, 21 de agosto. Está no ar o Jornal das 8. O falso sequestro é uma prática que vem assustando a população. E esse golpe já chegou em Barbacena e está se tornando comum. Você sabe como agir? Quem procurar? Veja a reportagem. O professor universitário Alberto Prenassi sofreu uma tentativa desse crime. Disse que foi um momento de desespero, que naquela hora acreditou que a filha estava realmente sendo sequestrada. Eles colocaram uma pessoa, né, com a voz idêntica à dela, começou a chorar muito, falando que tinha sido sequestrada e que ela estava chorando muito, que o braço dela tinha sido quebrado. E que ela tinha dito para eles que a gente faria tudo, né, que eles estavam pedindo para libertá-la. Os criminosos ligaram exigindo a quantia de R$30 mil. Para Prenassi, a calma da esposa foi que salvou a família de ser uma vítima de extorsão. Olha, nós até então achamos que fosse verdade pelo fato de que ela, né, trabalha à noite, a ligação a cobrar e o nosso número não constar na lista telefônica. Nesse intervalo eu comecei a falar com ele e a minha esposa começou a fazer os contatos dela, sabe? Ligar para o trabalho dela, ligar para outra filha, ligar para a polícia, para a gente poder rastrear essa situação e apurar a veracidade. A Polícia Militar chama a atenção para as informações pessoais nas redes sociais e que não se deve passar dados bancários por telefone. Além disso, prevenir os funcionários da casa para que não forneçam nenhum tipo de informação para estranhos. O capitão da PM também explica qual comportamento se deve ter diante do golpe. Tentar manter a calma, em se tendo bina, anotar os dados do telefone, né, aquele telefone em que se recebeu a ligação para um eventual registro. Mantendo-se a calma, quase sempre essas pessoas têm informações, mas não todas as informações. Então, tentar lançar perguntas também sobre esse familiar que possivelmente esteja sequestrado, tentar lançar perguntas à pessoa, porque quase sempre, quando lança essas perguntas, ele não vai ter maiores dados e vai acabar desligando a ligação. Uma outra orientação é quando a pessoa estiver recebendo essa ligação, no momento em que estiver só ouvindo, ele tampar o bocal do telefone e pedir uma segunda pessoa para ligar para esse parente e jogar perguntas-chaves. Você está bem? Está acontecendo alguma coisa diferente? A pessoa vai responder só que sim ou que não, né? Porque pode ser que esteja ocorrendo realmente o fato. Caso o golpe seja consumado ou permaneça apenas uma tentativa, é recomendado que se faça o registro de evento de defesa social, o antigo boletim de ocorrência. Esse registro faz parte de um sistema completamente informatizado, disponibilizando as informações de imediato para a Polícia Militar, Civil e Bombeiros, o que possibilita o cruzamento de dados e uma maior chance de punição dos criminosos. Tendo em vista a dúvida de ser ou não ser um sequestro, mantenha calma, a pessoa com certeza vai repassar que vai ser feita uma nova ligação e diante disso, acione de imediato a Polícia Militar, que nós temos, né, a tropa especializada nesse sentido para atuar nessas situações, em conjunto com a Polícia Civil. Então, o interessante é não ficar negociando ou ficar repassando informações ou efetuar depósito e ficar tentando limitar essas questões às soluções com a própria vítima. E no próximo bloco você vai conhecer uma barbacenense que ganhou o prêmio Jovem Cientista. É daqui a pouco. Barbacena é 10. Barbacena é 10 mesmo, cara. Barbacena é 10. Barbacena é 10.
Barbacena é 10. Barbacena é 10. Barbacena É 10. Barbacena é 10. Barbacena é 10. Barbacena é 10. Barbacena é 10. Barbacena é 10. Barbacena é 10. Barbacena é 10. Barbacena é 10. Barbacena é 10. Barbacena é 10. Barbacena é 10. Barbacena é 10. Barbacena é 10. Barbacena é 10. Barbacena é 10. Barbacena é 10. Barbacena é 10. Barbacena é 10. Na próxima sexta-feira, o programa Além da Notícia exibe uma entrevista exclusiva com o prefeito Toninho Andrada, onde ele faz um balanço sobre os seus 6 primeiros meses de governo. Isso dá trabalho. Tem que ter coragem. Você tem um certo risco. Eles tinham medo de fazer. Eu não tenho. Fala sobre educação, sobre saúde, sobre transporte, sobre obras, sobre as dívidas herdadas, sobre os desafios encontrados e sobre as soluções que o seu governo tem para a cidade. E Barbacena é a cidade das rosas. A festa, eu volto a repetir, ela não é um problema. Ela é problema para quem tem medo de trabalho, para quem não tem coragem de enfrentar os desafios e correr riscos. Eu não tenho esse medo. Eu acho que é papel do administrador enfrentar essas dificuldades, dar o sangue para que essas coisas aconteçam. Talentos de Barbacena. Hoje você vai conhecer uma estudante que ganhou o prêmio Jovem Cientista por ter criado um tecido que estabiliza a temperatura do corpo. Tudo começou sem nenhuma grande pretensão, com uma disciplina opcional do curso de design da Universidade Estadual em Belo Horizonte. Os tecidos inteligentes já existem, mas Priscila Loski desenvolveu o nacional e isso a tornou vencedora da 26ª edição nacional do prêmio Jovem Cientista. A nossa pesquisa ela tem um cunho mais engenharia, né, um cunho mais material, embora eu seja estudante de design. A gente achou a iniciativa boa, né, uma oportunidade boa e a gente participou mandando o nosso projeto. Complexo polimérico é o nome do material criado pela estudante e tem a mesma consistência de um sabonete líquido. Usado para revestir todos os tipos de tecido, a invenção ainda é a primeira feita com recursos renováveis, melaço e amido. Priscila explica como o produto funciona. O que acontece? Como o ponto de fusão do polietileno glicol é próximo à temperatura corpórea, quando a pessoa que utiliza esse tecido ela tem um aumento da sua temperatura corpórea, o polietileno glicol absorve essa temperatura para mudar a sua fase. Isso dá a sensação de conforto térmico, certo? E da mesma forma funciona ao contrário. Quando a pessoa precisa de um calor, né, ela está num ambiente externo mais frio do que o próprio corpo, o material de mudança de fase libera esse calor, né, porque ele passa do líquido para o sólido, ele libera esse calor para que a pessoa fique confortável. Essa imagem mostra a distribuição de calor. No braço esquerdo está o tecido com o complexo polimérico. A foto demonstra que o tecido inteligente teve maior capacidade de absorver o calor e, por isso, de promover uma melhor sensação térmica. Essa inovação tecnológica pode ser usada em muitas situações. Esse tecido ele pode ser utilizado para vestimentas, tanto vestimentas do cotidiano, né, ternos, roupas de executivos, tanto para vestimentas de atletas, para vestimentas de pessoas que trabalham em obras, trabalham em plataformas, carteiros, garis, mas também, além disso, ele pode ser utilizado para roupa de cama de hospital, para trazer um conforto maior para o paciente, pode ser aplicado em revestimento automotivo. Então, assim, a aplicabilidade do nosso material, do nosso complexo polimérico é muito vasta. O Prêmio Jovem não beneficiou só a estudante, mas também garantiu que a pesquisa fosse estendida por mais 2 anos e permitiu que a Universidade Estadual ganhasse um laboratório. Priscila acredita que esse prêmio pode estimular muito mais conhecimento. A pesquisa ela continua em desenvolvimento. Nós conseguimos uma patente agora, saiu
por agora essa patente e a gente continua aprimorando. Então, assim, os próximos passos são, de fato, conseguir que ela funcione com o desempenho melhor possível para que ela entre para o mercado. Priscila Losky venceu o 26º Prêmio Jovem Cientista na categoria Ensino Superior. Quem gosta de calor pode respirar aliviado. A temperatura começa a subir nesta quinta-feira. A previsão é que fique mais quente nos próximos dias. Veja só. O sol aparece entre nuvens, mas a temperatura fica mais elevada. A mínima é de 11 graus, a máxima pode chegar a 27 graus. Uma alimentação saudável garante o bom rendimento do aluno. Nas escolas municipais de Barbacena, isso já está acontecendo. Veja no próximo bloco. Cada macaco no seu galho, Xoxua, eu não me canso de falar. Xoxua, o meu galho é na Bahia. Xoxua, quem? A cada ano, cerca de 7.000 crianças com menos de 14 anos morrem vítimas de acidentes domésticos. Outras 140.000 são socorridas em hospitais. E, segundo especialistas, 90% desses acidentes poderiam ser evitados. Proteja os cantos de mobílias. Coloque protetores em todas as tomadas. Evite posicionar móveis perto da janela e coloque grade protetora. Não deixe eletrodomésticos à altura das crianças. Só dê brinquedos adequados à idade da criança ou do bebê. Proteja o chão escorregadio e feche o acesso a escadas. Acidentes domésticos com crianças não é brinquedo. Fique alerta e saiba como evitar. Canal Minas Saúde. Assistir faz bem. Para a criançada, um dos momentos mais aguardados na escola é a hora da merenda. E é cada vez maior a cobrança por uma alimentação mais saudável e nutritiva. É ela que garante o bom rendimento e desempenho dos alunos. A alimentação saudável já chegou nas escolas municipais de Barbacena. Essas crianças têm no máximo 10 anos de idade e, por serem ainda tão jovens, merecem cuidado com a nutrição. Aqui, o lanche que antes era rico em gordura e açúcar deu lugar a uma alimentação saudável. No cardápio, nada de coxinhas ou refrigerantes. Hoje, por exemplo, a meninada comeu arroz, feijão e polenta com carne moída, tarefa executada com muito amor pelas cantineiras da escola. Adoro a profissão que eu faço, adoro os meninos, adoro servir. Gosto muito da profissão que eu tenho de cantineira, adoro. Aqui nessa escola de Barbacena, a merenda é rigorosamente elaborada, mas existem sempre aqueles alunos que dão um jeitinho de trazer um lanchinho de casa. O que você trouxe, Todinho? É porque eu não tinha nada para comer. Eu escolhi um todinho. E você, Gabriel? Vai colocar mais um pouquinho? Não, tô de barriga cheia. O processo de elaboração da merenda escolar precisa seguir alguns padrões de higiene para evitar a contaminação dos alimentos. Carnes e leite, por exemplo, são armazenados separadamente. Então, a primeira coisa que a gente incentiva e conversa com as cantineiras é o uso dos uniformes, né? Touca, jaleco, sapato fechado, a importância de não conversar durante o preparo dos alimentos, porque a gente sabe que pela a nossa saliva a gente libera bactérias, né? Então a gente trabalha muito em cima disso. Unhas cortadas, porque a gente sabe que, né, dentro das unhas a gente tem grandes contaminações, tá? Sem esmalte, para evitar que
caia no alimento e contamine. Então, quer dizer, a gente tem todo esse trabalho, porque não adianta a gente só ter qualidade. De acordo com a diretora, a prática da alimentação saudável deve partir da família, o que nem sempre acontece. Por isso, para incentivar a nutrição dos alunos, a escola promove algumas ações educativas. A professora pediu que cada um trouxesse uma fruta que mais gostasse. E juntou a turma no pátio e eles fizeram a tarde da alimentação saudável. Cada um trouxe a fruta de sua preferência, eles fizeram a partilha com os colegas, dali eles também souberam o tamanho, forma, gosto, cor, quantos conteúdos foram trabalhados nesse sentido. Então, auxiliou muito a parte da grade curricular, que é o que a gente chama assim da parte de aprendizado mesmo, e daquela troca entre os alunos, né? Eles ficaram assim muito mais próximos e ainda tiveram a oportunidade de consumir frutas que às vezes muitos não gostavam, mas uma criança comendo sempre vai incentivar a outra. Zaine é tida como exemplo pelos alunos. Ela também mudou sua maneira de se alimentar, mas conta que é preciso força de vontade para resistir às tentações. No meu caso, eu estou assim procurando ter uma alimentação mais adequada possível e mais saudável. Então eu trago meu lanchinho mesmo. É a fruta, é uma barra de cereal. Então quando eles oferecem alguma coisa, por exemplo, um salgadinho que eles trazem e falam, tia, quer um biscoito, por exemplo? Aí eu falo, olha, a tia não pode, mas ela não pode porque ela trouxe uma merenda. Então a gente sempre procura fazer essa substituição. O não pode, por que não pode? Porque é melhor que nós possamos consumir a fruta que já tem o doce, mas que é o doce natural. O Jornal das 8 desta quarta-feira chegou ao fim. Uma boa noite para você e até amanhã.